Sigmund Freud, ele foi um pensador, médico, neurologista, austríaco, que nasceu em 1956 e morreu no ano de 1939. E ele foi o grande fundador da psicanálise, que, por um lado, é uma teoria sobre o funcionamento da mente humana, e, por outro lado, é uma terapia, né, uma técnica terapêutica que tem por objetivo ajudar o ser humano a conviver melhor, a se sentir mais em paz diante dos vários conflitos psicológicos que, porventura, ao longo do seu processo existencial, ele venha a ter. E que a gente gostaria de destacar aqui a respeito da psicanálise de Freud por um lado, como é que Freud entende a mente humana, portanto, como se estrutura a mente humana na visão de Freud, quais são os mecanismos de defesa que a nossa mente acaba criando, né, para fugir, né, dos seus problemas, e, por último, como é que a psicanálise pode nos ajudar a viver melhor. Então, para Freud, a mente humana ela se estrutura em três partes, né? Então, com Freud, aquela ideia de que nós somos razão, como dizia Aristóteles e outros filósofos, ela de certa forma cai por terra, ou pelo menos ela tem que ser repensada. Porque para Freud, a mente humana ela se estrutura em inconsciente, em consciente e em superego, ou seja, id, ego e superego. Essas são as três instâncias que compõem ou estruturam a mente humana, e cada uma tem uma função básica no todo da mente. Por exemplo, o id ele é formado basicamente pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, os nossos medos, os nossos traumas, e ele é movido basicamente por energia primitiva que Freud dá o nome de libido, né, que seria a dimensão da sexualidade. Então, o id ele influencia muito o nosso comportamento, ele influencia muito a nossa maneira de pensar, os nossos quereres, né? Enfim, o id tem uma influência muito grande, seria a parte que mais influencia a mente humana na visão de Freud. Tem o superego ele é formado na mente humana a partir da socialização, quer dizer, a gente nasce e no nosso processo de vida a gente vai tendo a influência da educação dos nossos pais, a educação da escola, né? A sociedade, as relações humanas, elas vão formando uma outra instância da nossa mente que é formada por regras, que tem por objetivo básico controlar, né? Controlar os impulsos do id. Se o id é uma energia, são desejos que querem ser saciados a todo custo, por outro lado, o superego seria exatamente a censura, a repressão, né? Porque ele trabalha com regras inconscientes, essas regras elas vão nos dizendo que não devemos fazer isso ou devemos fazer aquilo. E o ego, que seria a nossa parte consciente. A função do ego é tentar conciliar, né, o superego com o ego. Quando o nosso ego consegue conviver bem com os desejos do id e com o superego, então a gente vive razoavelmente tranquilo. Quando o nosso ego não consegue conviver bem com as outras duas instâncias, então a gente acaba adoecendo psicologicamente, e é onde entram as perturbações psicológicas que Freud tanto falou e diagnosticou no seu tempo. Então, basicamente essa é a estrutura da mente humana na visão de